Fala galera, hoje um assunto bem interessante que eu já faço há muito tempo e nunca mostrei no canal praticamente. Aproveitar leveduras, quer dizer, aproveitar a lama da fermentação anterior para fazer uma nova cerveja. Como fazer? Acompanhe aí. Olha, eu vou falar do jeito que eu faço e funciona. Se é o melhor do planeta, isso eu já não sei dizer, tá? Mas funciona muito bem. Primeira coisa, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: lama, a gente não pode demorar muito tempo para usar. Tem uns esquemas aí, uns caras que manjam pra caramba de química, da própria vida, porque ali tem vida, né? A levedura tem vida, e tem formas, e tem que saber como funciona, lógico, mas tem formas de você garantir ali a prolongação da vida delas, mais ou menos por aí. Eu não, eu uso lama do fermentador. Basicamente, terminou a fermentação, não tem mais alimento para elas fermentarem. O que a gente faz? A gente manda para cold. Cara, terminou a fermentação, ali já começa a ter uma taxa de mortalidade das leveduras. Elas passam a desnaturar. Com essa questão, fez a cerveja, terminou a fermentação, mandou para o cold, praticamente já usar a lama. Quanto mais rápido você usar a lama, mais interessante é. Lógico que tem caras que vão falar assim, por exemplo, eu já deixei 3 meses a lama na minha geladeira e funcionou perfeitamente. Ok, beleza. Eu não vou falar que é mentira, porque realmente pode ser que seja verdade, mas eu tô falando de mim. Eu programo, eu agendo realmente os estilos das cervejas que eu quero fazer. Então, por exemplo, vamos supor, comprei uma levedura lá X, por exemplo, uma levedura da Levtech. A levedura líquida, ela custa um pouco mais e ela dura bem menos. O tempo todo as leveduras líquidas estão morrendo. O pacotinho vem com os suplementos ali, algumas coisas para ela se manter viva por mais tempo, entendeu? Alimentos para elas mesmo. Não vai fermentar lá dentro, nada, mas assim, são nutrientes que tem ali dentro. A lama não tem nutriente praticamente. Ela está exposta 100% a isso. Por esse motivo, quanto mais rápido a gente usar, melhor é. Bom, sendo assim, a melhor forma é você programar realmente, terminou a fermentação, já extrai a levedura. E isso eu faço, eu vou comentar com vocês, e já tenta fazer uma próxima abraçagem o mais rápido possível. Bom, mas aí a gente tem a questão do cold crash, e aí como que fica? Pra mim nunca deu problema, eu sempre deixo o cold crash terminar. Nessa questão aí eu não tiro as leveduras, pode retirar também, inclusive dizem que é melhor. Eu fermento, terminou de fermentar, mando para cold crash sem mexer no fermentador, deixo lá, faz o cold, terminou o cold, faço a trasfega para os post-mix aqui no caso, aí eu vou lá no fermentador, mantenho a pressão interna porque ajuda a empurrar a levedura, e aí eu pego um fermentador da keg, tem que ser esse não, qualquer garrafa, só que um cuidado. Se você tem mais ou menos uns 2 litros de lama, e se o seu fermentador for pressurizado, se ele não for pressurizado, mais ou menos também, é bom você ter o dobro no mínimo. Por quê? Vai até a boca, porque na hora que a lama vem, que ela entra no fundo, ela expande, parece uma espuma expansiva. Se você falar assim, por exemplo, eu tenho 2 litros de lama aqui no meu fermentador, então cabe em 2 litros uma garrafa PET de 2 litros, não cabe, certeza. Você vai pôr lá, você vai transbordar tudo, você vai ficar desesperado, enfim. De qualquer forma, transbordou, amigo, é só não tocar ali em cima e pôr ali. Óbvio, tem formas muito mais cautelosas para lidar com isso. Tem gente que trabalha até com alguma chama acesa do lado, etc e tal. Eu não faço assim, eu faço meio que na cara e coragem. Eu vou lá, na hora que termina, eu só fecho. E o meu fermentador, como ele é pressurizável, eu tenho esse camarada aí que chama Pescoço de Ganso, e quem me concedeu foi a Arfo. Se vocês precisarem de conexões, fala com eles. Chemlock de meia, de 1 polegada. Não é só essas daqui não, para fermentador pressurizável, até mesmo para suas panelas. Se vocês quiserem colocar alguma coisa lá, troca uma ideia com eles que eles vão ter, com certeza. E eles me mandaram esse daí, e esse cara eu coloco dentro da garrafa e eu vou abrindo. Mas eu abro bem devagarzinho, porque a pressão é muito forte. Se eu abrir rápido, aquele negócio vai jogar muito rápido, vai fazer um buraco na minha cama de leveduras e não vai passar nada, só vai passar o ar. Eu não quero que passe o ar, eu quero passar as leveduras. Então eu faço bem devagarzinho. E encheu ali,
Quando termina de encher, eu abro e vou esvaziando, quer dizer, eu retiro todo o CO2 que tem no meu fermentador e eu mando para dentro desse keg. Mas por quê? Somente para purgar qualquer oxigênio que tem ali, entendeu? É mais ou menos por isso. Aí eu tiro dali, fecho e guardo refrigerado. O importante é assim, vocês terem uma cautela de guardar refrigerado, a primeira coisa, e de vez em quando ir lá e tirar um pouco a pressão, entendeu? Porque as leveduras vão expandir. E de repente, se você põe numa garrafa de plástico de água, por exemplo, que ok também, aqueles garrafões de 10 litros de água, é perfeito aquilo, é perfeito mesmo. E custa baratinho, você compra água, vou viajar, comprou água, guarda aquilo lá, guarda aquilo, deixa quietinho, antes de usar, sanitiza ele e guarda a sua lama ali. É perfeito, se você tiver um fermentadorzão bruto que vai fazer muita espuma. É muito mais fácil dali. E outra coisa, você pode guardar ali, no dia seguinte você vai aliviando a pressão, ele vai acalmando. Quando acalmar, daí sim você pode transportar para uma garrafa de 2 litros, porque daí não vai fazer aquela espumona, aquela chateação toda. Você transportou, beleza. Aí aperta toda, levanta a levedura até o bico e fecha. Então você abriu um pouquinho, achatou. Se tiver um pouco de CO2, ele vai expandir, mas não vai expandir ao ponto de explodir. Eu tô falando pra gente, nesse caso aí, pra gente usar, por exemplo, suco de uva, pote de, sei lá, de água mineral sem gás, vasilhames que não estão preparados para pressão. Se você tiver com um vasilhame preparado para pressão, aí ok, amigão, aí beleza. Então, tô usando uma garrafa de coca de 2 litros. Pô, isso daí, cara, suporta bar pra caramba. Lógico, você não vai deixar lá também, né? Vai para explodir. Se você estiver usando essas garrafinhas normais, que eu uso inclusive, dá uma aliviada, aliviando lá um pouquinho, achatando ela, beleza. Você vai perceber que uma hora não tem mais CO2 dissolvido no meio líquido ali, então ok. E para usar, chacoalha e eu jogo tudo. No meu caso eu jogo tudo, porque geralmente eu faço ali em torno de uns 40 litros para esse cara aqui. Fermento 40 litros, aí coloco a levedura normal, a levedura correta, a quantidade de leveduras correta. Então, por exemplo, assim, para 40 litros de uma ale, geralmente ali uns 2, 3 pacotes eu uso. Para falar a verdade, mais pro 3, né? Mais pro 3, eu puxo mais pro 3. Para 40 litros, depois eu pego essa lama e eu fermento 70 litros, entendeu? Com sobra. Mas isso eu faço meio que no olho, porque eu sei que dados os resultados, e geralmente eu faço breja com as mesmas OGs, então eu posso seguir essa linha de usar toda a lama de 40 litros para fermentar 70. Mas tem uma forma, obviamente tem uma forma de você ir pelas calculadoras. Eu vou deixar agora vocês aí com um vídeo de uma calculadora que tem na internet. Eu vou deixar uma calculadora específica que vai aparecer na tela. E eu vou fazer essa calculadora, porque eu sou um desenvolvedor de sistemas, para quem não sabe, e eu tenho uma página aí que eu fiz do Robinho Beer, e lá tem umas calculadoras, algumas calculadoras. Eu vou fazer um vídeo sobre as calculadoras que eu já tenho, e a minha ideia é sempre pegar as calculadoras que existem e melhorar. Por exemplo, a minha calculadora de cálculo de OG, é a melhor, na minha opinião é a melhor do mercado, porque do mercado você tem assim, você fica limitado, por exemplo, entra com isso e isso, ele vai te dar isso. Eu quero um outro cálculo. Se você quer um outro cálculo, então você tem que entrar com isso e isso. E ele vai te dar isso. A minha calculadora tá assim, ó, tem lá 4 campos, você entra do jeito que você quiser. Se você entrar com esse e esse, ele vai dar os dois. Se você entrar com esse e esse, ele vai dar os dois. Se você entrar com os dois últimos, ele vai dar os dois primeiros. Mais ou menos por aí. Ele se adapta. Pô, é assim que tem que ser sistema, né, gente? Quem é de sistema aí, comenta aí se tem que ser assim ou não. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar então pra vocês aqui. A gente vai ficar dividindo aqui um pouco, então eu vou ficar olhando pra vocês e olhando pra tela aqui do lado. Esse é o cara, tá? Eu vou deixar aí na descrição esse camarada até eu fazer o meu, porque na hora que eu fizer o meu, eu vou tirar essa daí da descrição e vou colocar o meu, obviamente. Aí, Yeast Pitch Rate and Starter Calculator. Então, quer dizer, ele faz um cálculo de starter, que eu não vou falar nesse vídeo, e também de pitch rate. Pitch rate é quanto de levedura a gente tem que pôr. E aqui a gente está falando de lama, então quanto de lama a gente tem que pôr? A gente tem tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui, mas logo de cara a gente tem esse cara aqui, ó, Yeast Pitch Rate, é isso daqui que a gente vai focar. Como que a gente quer a nossa unidade? A gente fala em galões ou a gente fala em litros, em metros, em quilômetros, etc. A gente fala em metros, então você seleciona um metrics. Então sempre métrico. O meu já vai estar default metric, tá? Não vai estar default ou padrão US gallons aqui ou onças. Como que você quer usar? Você usa platos ou você usa gravidade, né? Que é a ASG.
Cara, os dois funcionam muito bem. Platos é mais pro lado profissional da coisa. Eu uso gravidade, porque eu não sou um cara profissional da coisa. Então eu acho que a maioria dos cervejeiros caseiros, tirando o Jamal, né, que eu conheço pelo menos, usa gravidade, porque o Jamal usa Plato. Aqui você vai colocar a gravidade do seu mosto, né? Então, por exemplo, assim, quando você termina de fazer a cerveja, quer dizer, de preparar um mosto, você vai lá e tira a OG. Pode ser no densímetro ou pode ser no refratômetro. Vamos supor, eu fiz um cara de 1067, por exemplo. Quantos litros eu fiz? Vamos supor, eu fiz 37 litros no fermentador. Então no fermentador tinha 37 litros. Eu mirei 40, deu erro e vazou, bateu 37. É isso que importa, não é quanto você quer, quanto você tem. Aqui você vai selecionar o estilo da sua cerveja. Qual que é mais ou menos o estilo da sua cerveja, para ele saber a quantidade de lamas. Isso é uma coisa interessante, fazer um parênteses rapidinho aqui. Quando eu quero fazer uma RIS, olha só, isso é interessante. Quando eu quero fazer uma RIS, eu faço antes qualquer cerveja que utilize a levedura que eu vou usar na RIS. Isso você já tem que planejar. O cervejeiro tem que se planejar na próxima abraçagem sempre. Parece um jogo de xadrez. Se você quiser usar a levedura, né? Se você não quiser, você faz o que você quiser, cara. Vou fazer uma sour agora e daqui a pouco vou fazer uma lager. Beleza, manda pau, não tem problema algum. Eu quero fazer uma IPA, mas um grande volume. Faz uma Cream Ale. Faz uma Cream Ale e depois faz uma IPA, né? Ou então faz uma Session IPA, depois faz uma IPA. Faz uma cerveja moderada para você não gastar tantos reais em levedura e depois você enriquece isso. Mas faz aqui você tem que fazer o pitch rate correto, a quantidade de levedura correta, para você ter uma fermentação saudável pra caramba, para suas leveduras no final estarem felizes e maravilhosas para fermentar o seu novo mosto. É esse que importa, né? Você não quer reutilizar? Então pense no futuro, né? Então, para pensar no futuro, utilize o pitch rate correto. Então, para fazer uma RIS, geralmente eu faço ou uma stout, por exemplo, né? Uma stoutzinha mais de boa, ou então eu faço alguma cerveja dessa daqui, que é bem maltada, né? Não é tão carregada no lúpulo, que o lúpulo também dizem que é um estressante para levedura, apesar de que eu fiz um teste aí que ficou muito legal, então eu tenho minhas dúvidas, vou deixar na descrição, inclusive, essa breja aqui, essa breja que eu fiz de teste. Então, no meu caso aqui, eu faço uma stoutzinha para utilizar numa RIS. Então aqui, a nossa cerveja, por exemplo, ela tá com 1067. 1067 já é uma OG bem fortinha. Vamos colocar o nível máximo aí, 1200, por exemplo, vai? Então 1.200. 1.200 é o extremo, né? É esse camarada aqui, ó. 1.250. Foi só coincidência, tá? Tem nada a ver com OG. Então, por exemplo, até porque aqui já não dá leitura, né? 0.225 não dá leitura. Mas assim, vamos setar o seguinte: se vocês estiverem fazendo uma cerveja muito alcoólica no final, que obviamente, consequentemente vai ter uma OG muito alta, use esse 1.25. Aqui a gente está falando em ale, tá? Tem ale e depois aqui embaixo tem as lagers. Segue a mesma linha, a mesma ideia. A diferença é que a lager usa o dobro de levedura. Isso aqui a gente já vai ver. Se você notar bem, tem baixa, média e alta. Então você tem que saber o que você está fazendo. Qual que é o estilo de cerveja? Quanto de teor alcoólico? Quanto de porrada tem aquilo? Se for uma porrada média, usa média. Se for uma porrada fraca, usa fraca. Se for uma porrada forte, usa forte. Mais ou menos por aí. Então você vai escolher. No caso dessa cerveja aqui, ela é uma porradinha média, cara. Ela é 1.67, né? Lembra? 1.200 é o máximo, assim, é forte. Acima de 1090 já é forte. Acima de 1080 já é forte, pra falar a verdade. Então vamos colocar assim, no chutômetro, 1080 pra cima, fortíssima. 1080 até 1050, vamos colocar média, né? Tudo bem que eu falei 1055, mas vamos colocar de 1050 até 1080 média e dali para baixo a porradinha fraca. Então vamos colocar aqui 1.0. Beleza. Agora o que a gente vai usar de levedura? Levedura a gente vai usar o slurry. Slurry significa lama em inglês. E é isso que a gente vai usar. Então lama. Beleza. Lama. Quanto de lama nós temos, né? Então 1 litro, 300 ml, então 1.3. Então vamos fazer o seguinte, para deixar mais legal aqui, vamos aumentar a OG, aumentar a OG. Vamos fazer uma High Gravity aqui, vamos fazer 1100. A gente está fazendo uma RIS agora. Vamos falar que a gente tem 2 litros de lama, que é coisa pra caramba. Tá, 2 litros de lama, no caso da gente, a gente está falando de uma 1100. Então, baseada naquela regrinha que eu disse mais ou menos, então a gente precisa de 1.25.
Aqui eu aumentei para 100 litros para fazer um teste. Cara, a gente precisaria de muita lama. Então, quer dizer, ó, 3 litros de lama. A que a gente tira, na verdade, a gente chacoalha, ela fica toda misturada. Pô, mas toda misturada. E o sobrenadante, e o líquido que fica em cima? Não aparece na hora. Então deixa decantar a lama. Deixa decantar a lama e ela vai compactar. Aquela compactação que a gente tem que contar, tá? O sobrenadante não fermenta nada. Ele não é uma lama, é só cerveja ali, entendeu? Se quiser beber, inclusive, pode beber. Mas geralmente tem um gosto ruim do caramba. Mas enfim... Para usar lama, eu descarto esse sobrenadante. Quer dizer, na verdade, não é que eu descarto antes de usar, eu vou descartando. Então, por exemplo, eu encho o meu keg de um dia para o outro. Ele fica cheio mesmo, porque ele está cheio de espuma, cheio de não sei o que. Depois de um dia e meio, mais ou menos, ou até no dia seguinte, ele já tem um pouco de levedura embaixo e um líquido em cima. Mas eu deixo geralmente uns 2 dias ainda. Porque daí eu consigo separar mesmo. Daí eu pego esse negócio, abro e jogo o sobrenadante. Só que eu deixo uma camadinha. Não joga tudo não, deixa uma camadinha, que essa camadinha ela vai acabar protegendo a levedura. E também fica fácil na hora de diluir, né? Na hora de mexer realmente. Porque antes de colocar, vocês viram aí que antes de colocar eu tenho que chacoalhar. E tem que chacoalhar bastante. Porque geralmente as leveduras que ficam grudadas... Dizem que são as melhores, não sei se é verdade, mas eu acredito nisso. Então eu chacoalho mesmo. Eu quero desgrudar tudo, eu quero levar tudo para lá, para o fermentador. Bom, então aqui é o cálculo da levedura, que eu disse desde o começo que eu não uso, tá? Não uso essa calculadora, mas o certo, o ideal é usar. Se você for um camarada certinho, usa esse cara aqui. Então coloca a gravidade inicial, coloca a quantidade de litros que você vai fermentar, tá? Faz aquela regrinha, se a minha cerveja ela é de médio álcool, muito álcool, pouco álcool. Que vamos pegar um exemplo que eu fiz aqui só para mostrar para vocês. Então 1100, 160 litros finais, né? 160 litros de mosto. Aqui aquele target pitch rate. Aqui o target que a gente quer. Eu coloquei um target que é uma breja leve, por exemplo. Então eu coloquei que é uma breja leve. Tudo bem, não tem nada a ver com isso daqui, mas eu falei que eu quero assim, tá ótimo. Então aqui ele fala quantas células eu tenho disponíveis, porque ele faz um cálculo simples, né? Ele pega a quantidade de litros que eu tenho, quantos bilhões de células eu tenho por ml, e ele faz uma conta. Então eu tenho 3 bilhões de células disponíveis. Então se eu vier aqui, por exemplo, e mudar para 2, então automaticamente eu vou ter 2 bilhões de células. Se eu mudar para 3 e falar que eu tenho uma densidade de lama, que até ele fala aqui embaixo, ó. Como padrão, ele usa 1 bilhão de células por ml, mas você pode ajustar se você quiser, claro, né? Algumas fontes dizem que pode existir até 5 bilhões de células por ml. Pô, se tiver 5 bilhões de células, vamos fazer uma simulação rápida aqui, ó. Se tiver 5 bilhões de células, eu vou para 15 bilhões de células. Vamos voltar aqui então só para falar sobre a lama, tá? Então vamos lá, para falar um cenário real. Então geralmente eu começo com o primeiro mosto em 40 litros, depois eu vou querer fermentar 70 litros. Geralmente eu quero fermentar uma breja mais pesada, né? Uma high gravity, que é o 1100, por exemplo. E geralmente eu tenho em torno de 3 litros de lama. É isso, olha lá. Então eu vim de 3 litros de lama, cada lama falando num cenário ruim, digamos assim, perto do que ele diz, em torno de 1 bilhão de células, eu tô ok. Essa é a forma que eu faço há muito tempo para usar lama, e eu não uso essa calculadora, eu só mostrei essa calculadora para vocês fuçarem, tá? Fuçem bastante, façam bastante teste, porque não paga nada para fazer teste, só para vocês entenderem. Se vocês tiverem com problema com inglês, dá para usar o tradutor aí do próprio Chrome, aí ele vai traduzir isso aí para você, não tem problema algum. Mas assim, fica aí a lição de casa para vocês brincarem, entendeu? Vale a pena pra caramba esse negócio. Para que seria interessante a calculadora? Se você quisesse fazer o pitch rate correto. Tá, mas eu geralmente faço um pitch rate um pouco maior. Pitch rate, novamente, é colocar a quantidade de leveduras. E eu geralmente coloco mais leveduras do que deve, do que indica. Tem algum problema? Tem. Então quer dizer que se eu pegar a lama de 100 litros de cerveja e for fermentar 10 litros, vai dar legal?
cara, ela vai fermentar muito rápido. Inclusive é uma técnica que os caras usam para fermentar mais rápido, né? As empresas, as indústrias de cerveja, elas usam isso. Elas colocam um pitch rate um pouco maior, que vai ajudar a fermentar um pouco mais rápido a cerveja, tá? Dependendo da quantidade de levedura que puser, fermenta bem mais rápido. Mas isso é saudável para cerveja? Nem tanto, entendeu? Mas tem uma tolerância ali. Porém, é muito mais interessante errar para mais do que para menos. A cerveja sofre menos do que se eu pusesse menos levedura. Se eu puser menos levedura, dá BO. Então, por exemplo, vamos supor assim, eu vou fazer 5 litros aqui, depois fermentar 100 litros. Esquece, cara, esquece. Os 5 litros você vai fermentar certinho, na hora que você mandar para o outro, vai sair ruim pra caramba a fermentação. Beleza? Bom, galera, é isso que eu queria mostrar para vocês, a forma que eu faço, na verdade, a reutilização das leveduras, e isso eu faço com muita frequência mesmo, muita frequência. Geralmente nas minhas receitas eu coloco, por exemplo, assim, use 3 pacotinhos de US05. Ali eu falo porque é uma receita, e você vai seguir aquela receita, né? Não tem um lama na minha mão, mas geralmente eu entro com lama, entendeu? Se vocês notarem nos vídeos, alguns vídeos, inclusive o vídeo que eu fiz dessa breja, eu falo ali da quantidade de leveduras que eu colocaria, entendeu? Mas eu usei lama e vocês viram inoculando lama. Mesmo assim eu falo das leveduras. Então lama é uma coisa que eu uso com muita frequência. E para falar a verdade, eu já usei 3 vezes a mesma lama. Eu não usei 4 vezes porque eu fiquei com uma quantidade de cervejas muito restritas, né? Tem uma hora que tudo bem, tem umas leveduras que são meio que coringas, dá pra fazer qualquer cerveja, digamos assim, mas porra, eu gosto de ir para uns extremos assim do nada. Então, por exemplo, eu tô fazendo IPA, eu quero fazer uma RIS. Ou então, por exemplo, tudo bem que aí já daria, mas eu tô fazendo uma IPA, depois eu quero fazer uma IPL, depois eu quero fazer uma Sour, depois eu quero fazer uma RIS, e depois eu quero, entendeu? Então assim, tem algumas leveduras que não combinam. Então, geralmente, o que eu faço é usar 2 vezes a levedura. Então, uso, fermento uma vez, depois eu já uso a lama. E depois eu descarto, porque eu já tentei guardar por muito tempo, e muito tempo eu deixei guardada, e a lama branquinha, né, bonitinha, mas eu não tive coragem de usar. Ficou guardado 3 meses aqui. Eu não tenho como contar as células vivas, né, viáveis. Pela coloração só, é confiável? Pode ser que sim, mas eu fico com um pouco de receio. Então eu sempre faço isso, eu sempre programo a próxima braçagem baseada na minha braçagem atual. Beleza? Galera, eu espero que esse vídeo ajude vocês. É o jeito que eu uso e funciona muito bem. Se quiserem usar calculadora, eu acho que é muito mais interessante. Eu não uso, mas de qualquer forma é interessante. E se vocês tiverem alguma dúvida, chama aí que a gente tenta ajudar. Tamo junto. Cheers. Mas a líquida não dá. Caraca, velho. As leveduras estão morrendo. Nossa. Sai. E o meu fermentador, como ele é pressurizável, ele... Quando eu jogo, eu tenho na verdade esse... Eu tenho esse camarada... Caraca, velho. Esse vídeo tá batendo recorde.